declaramos que tu és soberano. Aleluia. Tua glória Boa noite, irmãos. em Cristo está. Paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, né? O mestre, ele consegue entrar nos lugares aí, destravar algumas coisas e fundamentar aquilo que o Senhor tem falado conosco, amém? Glórias a Deus. Quantos estavam aqui domingo? No domingo nós falamos sobre, nós entendemos, primeiro nós precisamos ouvir Deus, depois que nós ouvimos o Pai, nós vamos receber o modelo, o desenho dele, e depois que nós tivermos o desenho em mãos, nós agimos. Mas essa sociedade é uma sociedade que quer tudo antes da hora. Primeiro ela quer agir, sem entender e sem ouvir, né? Então essa palavra, ela é uma palavra que o Senhor deu para casa aqui, no meu espírito, que nós precisamos entender, primeiro ouvindo ao Senhor, porque Ele vai nos dar as diretivas, e a solução de tudo está em enxergar Cristo em tudo. Quando nós identificamos Cristo, nós saramos todas as águas, amém? Hoje nós vamos falar sobre a confissão, que a nossa confissão governa, amém? Nós estamos falando aqui na série Poder das Palavras, e nossa palavra tem poder, obrigado, filho, porque nós portamos Cristo, amém? E hoje nós vamos falar sobre confissão, é aquilo que nós declaramos, e aquilo que nós declaramos governa, amém? A igreja foi chamada para governo. Então nós precisamos entender que nós governamos através da nossa confissão. Aquilo que você declara é o que te governa. Da mesma forma que quem você ouvir te governará. Por quê? Porque alguém está confessando algo. Então se você ouvir ao Senhor, a Deus, ao Pai, Ele te governará. Mas se você ouvir a qualquer outra coisa, a pessoas, a religião, e etc, etc, isso vai te governar, amém? Então nós precisamos entender isso. E no Antigo Testamento, irmãos, o provérbio era uma palavra de governo. Então é por isso que os reis escreviam provérbios. Cada provérbio era uma declaração de governo. Você pode ver que Salomão escreveu os provérbios de Salomão. Aquilo ali era uma declaração de governo. Os sacerdotes também tinham seus provérbios. E se você for ver fora da cultura da Bíblia, quem já não leu um provérbio chinês aí, né? Então o provérbio, ele é uma declaração de governo. E nós precisamos entender que a igreja precisa governar pela declaração do que ela declara. Porque se Cristo está em nós, se Cristo habita em nós, a nossa palavra não é simplesmente um faz de conta. Então aquilo que nós declaramos é o que vai nos governar, amém? Então Salomão, ele recebia de Deus um provérbio, e com este provérbio ele governava o povo, assim como outros, mas nós vamos falar de provérbio de Salomão, porque na Bíblia é o que nós mais lemos, né? É uma excelente dica de devocional, 31 capítulos, dá para você ler um por dia, e ali o Senhor te alimentar. Geralmente na casa de recuperação, né, a gente trabalha com as pessoas assim, um provérbio, qual é o provérbio do dia? Aí os meninos lá, os alunos, eles têm que cada dia recitar o provérbio, então eles ficam com a Bíblia ali e tal, é uma forma de ministrar sobre eles o Espírito do Senhor. Mas o provérbio, ele é uma ferramenta de governo, é uma palavra de governo. Então Salomão recebia o provérbio, e com este provérbio ele governava o povo durante aquele dia. Era um provérbio para governar. E o provérbio, ele era o quê? Simplesmente a palavra de Deus liberada para Salomão, né? Estou usando o exemplo de Salomão, mas os outros reis, os sacerdotes. Então o provérbio era a palavra de Deus liberada para Salomão,
através da boca de Salomão. Então, ou seja, quando Salomão declarava um provérbio, ele estava declarando a palavra de Deus através da sua boca. Então era uma palavra de governo. Os profetas do antigo pacto também governavam e comunicavam com o povo através de provérbios, né? Abra a tua Bíblia comigo em Jeremias 1, e nós vamos ver Jeremias, o profeta Jeremias lá no antigo pacto, ele iniciando o seu livro, né? Ou iniciando a forma como ele ia falar com o povo de Israel através de um provérbio, né? Então, diz assim: mas o Senhor me disse, não digas que eu sou um menino, porque a todos quanto eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então ele começa declarando essa palavra do Senhor para o povo, né? Uma palavra que Jeremias tinha de Deus. Um profeta, ele vem para derrubar, destruir e arruinar aquilo que está desalinhado ou está fora do propósito do Pai. E depois que ele derrubar, destruir e arruinar aquilo que está desalinhado, ele começa a edificar em cima do fundamento correto e plantar em cima do fundamento correto. Então nós precisamos entender que a palavra que nós confessamos, ela se transforma numa espada. Então a palavra que nós falamos, ela é uma espada. E espada fala, quando você fala de espada, no que você pensa? O que, Jaque? Corte? Mas antes do corte, para se ter o corte, o que acontece com a espada? Se tem uma luta. Amém? Então a espada, ela é usada para lutar. Então a espada é a ferramenta que um guerreiro ou que um soldado usa para lutar. Hoje, se você for no exército brasileiro, ele vai te dar um fuzil lá. Essa é a espada. Mas a Bíblia, ela toda vai falar de espada. Não tem fuzil na Bíblia, não. Não existe. Porque a época que foi escrito, qual era a arma mais bem avançada? Era uma espada, né? Ou arcos e flechas, mas a espada era o que um guerreiro usava. Então toda declaração da Bíblia você vai falar assim, e a espada, né? A gente precisa entender a Bíblia com o Espírito de Cristo. Porque quando João viu o Apocalipse, o que é o Apocalipse, irmãos? É o livro da revelação de Cristo. Aí o João viu os cavalos, viu os cavaleiros, viu os dragões, viu as carruagens, viu o que era isso? Ele viu numa forma que ele conseguia entender a profecia que ele ia ministrar. Então tudo que está ali falando no Apocalipse é a forma que João, há 2000 anos atrás, poderia entender. Como é que ele vai escrever algo que ele não entendesse? Então o Senhor tem que mostrar a revelação de Cristo a partir daquilo que ele vê. Quando fala de ruas de ouro, quando vê de pedras afogueadas, é aquilo que ele consegue ver sobre a revelação de Cristo. Da cidade santa, da cidade maravilhosa, de um povo, de uma nova Jerusalém. Aí ele começa a falar da igreja. A gente tem que começar a entender que os profetas, seria impossível eles terem a revelação de hoje, irmãos. Se Jesus durar mais 2000 anos para voltar, os profetas não iam conseguir entender como que vai ser a tecnologia daqui a 2000 anos. Mas nós, através da revelação de Cristo, nós linkamos a revelação da palavra. Amém?
Por isso, irmãos, que nós não podemos estudar para ser um intelectual. Porque toda vez que nós nos tornamos intelectuais, nós nos tornamos arrogantes. Nós temos que estudar, mas a partir de Cristo, sermos cheios do Espírito, porque dele vem a revelação. E toda vez que você tem uma revelação, ela significa revelar a ação. Então a revelação de Deus, ele revela para você qual é a ação que você deve tomar. Amém? Então a revelação de Deus nada mais é do que o desenho, que para ser revelado em você, primeiro você tem que ouvi-lo. Então o intelectualismo sem o Espírito Santo é ruína. Pastor, o senhor é contra o intelectualismo? Não, sou a favor, desde que tenha o Espírito. Porque sem o Espírito Santo não serve para nada. Amém? A manifestação dos filhos maduros conta com intelectuais, mas em Cristo. Não com intelectuais na carne. Senão vai se gerar soberba. Então essa espada que a nossa palavra transforma, aí você fala assim, mas espada para quê? A tua palavra é uma ferramenta. Então tudo que você declara, tudo que você confessa, se torna uma espada. E eu quero falar sobre duas espadas. A espada do Espírito. Vamos começar falando pela espada do Espírito. A tua palavra, ela pode ser uma espada para o Espírito. Amém? No Gênesis, o Senhor movia sobre a face das águas. Você concorda comigo? O que fala? No princípio, né, o Senhor movia, o Espírito do Senhor movia sobre as faces das águas. Mas nada acontecia ali. Até que Deus faz o quê? Deus verbaliza a fé. E aí a palavra fala para nós que disse Deus. E aí tudo começou a acontecer. Disse Deus, haja luz. Aí veio a luz. E ali a luz revelou toda a condição que o ambiente estava. Então, quando Deus verbaliza, quando o Pai verbaliza a palavra, Ele está declarando o quê? Que haja luz através da sua fé verbalizada. Então você precisa entender que a mesma coisa que acontece no antigo vai acontecer hoje. A mesma coisa que aconteceu lá no princípio acontece hoje. Ah, mas por quê, pastor? Porque você tem o Espírito de Cristo. Com a morte do Senhor Jesus e a ressurreição dele, o nosso espírito foi recriado. O espírito que tinha perdido a conexão com Deus foi recriado. E dentro de você agora habita uma pessoa chamada Espírito Santo. Uma pessoa que não habitava dentro dos nossos irmãos do antigo pacto. Ele movia nas pessoas, a pessoa profetizava, um profeta, ou um guerreiro ia lá e ganhava uma guerra, e depois ele saía. Olha que privilégio você vive num tempo onde o Espírito não sai mais de você, ele já vive dentro de você. Então, irmãos, aí você pode falar, ai pastor, esse negócio aí é muito simples. Irmão, mas a igreja não entende isso. É tão simples que a religião não consegue entender, porque coisas simples a religião não consegue entender. A religião gosta de coisas difíceis. E ela não consegue desfrutar dessa coisa simples. O Espírito de Deus vive dentro de nós. Aí você fala, ai pastor, mas por que ele não me governa? Ah, porque o Adão está vivo demais. O Espírito do Senhor vive dentro de você, só que às vezes ele está reprimido pelo Adão, que você precisa entregar esse Adão, e esse Adão ele só vai para a cruz se você quiser ir para a cruz. Uma decisão sua, você decide. Não foi assim? O que Cristo falou? Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então é alguma coisa parecida com o que nós devemos fazer. Senhor, eu não quero viver mais minha vida, eu entrego ao Senhor. Opa! Aí começa a acontecer umas coisas. E Paulo declara com esse mesmo
princípio em Efésios 6:17 para nós. O que Paulo fala? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo declara com fé, dizendo que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós já aprendemos o que é a palavra de Deus aqui, amém? Quem que é a palavra de Deus? Cristo. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E antes da palavra, era a palavra verbalizada de Deus, haja luz. Então no princípio Deus verbaliza, em João, Deus incorpora. Olha que coisa linda, lá no princípio Deus incorpora na palavra. Em João, Deus incorpora no homem. E agora Ele habita dentro de nós. E aí você porta a palavra dele, você porta Ele. Então essas conexões nós precisamos entender como Deus fez. Amém, irmãos? Até por aqui, então você precisa entender com muita clareza isso. Então toda pessoa nascida de novo, ela tem o Espírito Santo nascendo dentro, morando dentro dela. Isso é claro. Nasceu de novo, o Espírito Santo está ali. E o Espírito Santo, ele vai atuar dentro de você, dentro de mim, com sabedoria, para que a partir dali, ou a partir de dentro de nós, ele possa agir fazendo o quê? Trazendo a paz que excede todo entendimento. Trazer provisão em meio à dificuldade. Resolver nossos conflitos internos e externos e até derrotar os nossos inimigos. Mas quem que derrota? O Espírito Santo. Não é sua mão e não é sua força. Toda vez que nós agimos com a nossa mão, com a nossa força, é Adão fazendo e não o Espírito Santo. Porque muitas das vezes derrotar os nossos inimigos vai ser servi-los e não brigar com eles. Amém? Quem está entendendo? Então por isso tem que ser o Espírito do Senhor e não Adão. Então nós precisamos entender que se nós portamos o Espírito do Senhor, a forma que nós vamos manifestar não interessa mais com a forma que você foi criado, ensinado, disciplinado na sua casa. Por quê? Porque agora você tem uma nova natureza. Você não é um Adão melhorado, você é um homem espiritual. Ou seja, você é Cristo. E a natureza de Cristo nada tem a ver com a natureza de Adão. Amém? Cristo suportou todas acusações, todas humilhações. Ele podia levantar a mão e falar assim: desce fogo do céu e mata todos esses tribulados aqui. Podia ou não podia? Hein? Vocês estão aqui? O pai fazia se ele fizesse? Fazia. Por quê? Porque ele era o filho amado. Se ele levantasse a mão e falasse assim: fulmina todos esses aqui, Senhor. Pedro fez isso, mas Jesus não fez. Vocês conseguem compreender? Porque Pedro, ele ficava transicionando entre o velho e o novo, irmão. Ananias, essa filha, enganou aqui. O Espírito do Senhor faz me ver. Morreu. Pedro estava na graça, mas usando a lei. Chegou a Safira lá, isso mesmo. Ó, seu marido já está morto. Ali está o pé de quem levou seu marido, agora vai você também. Olha, irmão, que interessante isso. Você pode estar vivendo algo de Deus, mas atuando no antigo pacto. Porque o antigo pacto era juízo. No novo pacto é remissão. Os profetas do antigo pacto eram profetas de acusação. Mas não vou melhorar, não era de acusação, eram de apontamento. Rei, você está em pecado, corrija. E eles corrigiam. Hoje os profetas do novo pacto, eles fluem através do Espírito Santo, gerando reconciliação com o corpo. Não é apontamento. Não existe profeta para acusar hoje.
Mas tem uns irmãos que não transicionam, não, irmão. Gosta de continuar profetizando. Vai para o mármore do inferno, né? Está lá no Antigo Pacto. O Senhor não vai fazer isso. A palavra do Senhor é reconciliar, dar destino, direção da igreja. Os profetas do novo pacto, eles trabalham mais recebendo uma palavra para a igreja, para dar direção. Inclusive no novo pacto, quando nós temos os 5 ministérios, nós precisamos entender que os apóstolos e os profetas e os mestres, apóstolos, profetas e mestres, serão os que serão mais usados para ministrar a palavra na igreja, porque é o ministério da palavra. E os pastores, cuidado. E os evangelistas, esse aí é ganhar alma. Então você sempre vai ver um mestre, um apóstolo e um profeta recebendo de Deus e transmitindo para a igreja. Você vê isso diretamente na ministração de um mestre. O Miquel acabou de trazer aqui um fundamento sobre por que o Senhor nos abençoa. Deixou muito claro isso. Quando um profeta vem aqui, o Senhor está falando isso, tem que salientar e dá palavra. Quando o apóstolo vem aqui, é isso, isso e isso. Quando o pastor vem aqui, irmão, vem cá. Hoje é dia da gente, a palavra do pastor, né? Hoje é dia da gente curar umas feridas. Hoje é dia da gente tirar uns carrapichos. Porque a palavra do pastor é a palavra de cuidado. Amém? O pastor é cuidado. A palavra do pastor é de cuidado. Psicólogo. Do evangelista Irmão, o evangelista tem uma graça para atrair pessoas. A palavra dele atrai. Porque ele é um imã para atrair pessoas. Agora o apóstolo, o profeta e o mestre, eles têm que direcionar a casa segundo, né? O apóstolo e o profeta, eles recebem de Deus a direção. O apóstolo ele recebe o encargo de edificar. O profeta recebe a direção da casa. O apóstolo edifica em cima daquilo que foi recebido. E o mestre fundamenta. Então é palavra. Agora o pastor, ele vai pegar em cima de tudo isso que foi fundamentado, vai cuidar das pessoas. Na palavra, no amor. Porque nossas palavras têm poder. E se nossas palavras têm poder, da onde vem esse poder, irmão? Da onde vem esse poder? Esse poder vem do que você porta. Você não é apenas um homem, irmãos. Você é um espírito vivificante. E nós precisamos transicionar para isso. Dentro de você não tem que ter só uma alma. Tem que ter um espírito vivificante. Quem que é esse espírito vivificante? Cristo. A palavra sempre nos ensinou que o último Adão era o que? Alma vivente. Aliás, o primeiro Adão era a alma vivente, mas o último Adão era o espírito vivificante, que é Cristo. Mas Cristo veio como um homem e transicionou isso para nós. E a partir dali o Pai estava dando um novo modelo para a terra de governo, um novo modelo para o homem viver, um modelo baseado na verdade e não naquilo que era proveniente de um conhecimento adquirido lá no pecado através da árvore do conhecimento. Deus estava falando assim, a partir de agora, a partir do meu filho, todos os meus filhos passarão a viver e receber daquilo que eu vou transmitir com vida. Ou seja, a minha própria vida. Então, quando o Senhor fala, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, você tem a vida de Deus dentro de você. Então, seus inimigos vão ser derrotados? Vão. Através do quê? Do Espírito Santo. Seus conflitos vão ser resolvidos? Vão. Através do Espírito Santo. E resolver conflitos, às vezes, não é você ir para cima. Às vezes, você ficar calado.
Porque quem vai resolver é o Espírito Santo. Então, irmão, quando você tem a vida de Cristo em você, você não se importa mais com a sua reputação. Eu vou ficar calado. Não é. Enquanto você está querendo dizer, eu não aguento mais. Uma vez falaram para mim, pastor, não aguento engolir mais bicho, já engoliu o zoológico inteiro. Eu falei, se você está engolindo bicho é porque você ainda é Adão. Porque o Espírito não engole nada disso, filho. O Espírito nem vê, nem sente isso. Ele olhou para mim assim, já engoliu o zoológico inteiro, pastor. Eu falei, então, significa que Adão não morreu ainda, porque o Espírito não engole nada disso. O Espírito, por isso aí é carne, é matéria. Do Espírito é coisas espirituais. Então, tudo que é abalável em nós precisa ser destruído, irmão, para que o inabalável, que é o reino de Deus, seja estabelecido. Então, nós precisamos transicionarmos. Então, o Espírito Santo, ele é um soldado que luta por nós, mas não poderá lutar sem a sua espada, ou sem a espada. E a nossa participação nessa luta, o que é? É prover a espada para o Espírito Santo. Então, a confissão de fé que fazemos da palavra de Deus é ao que eu falei? A espada. E essa espada, o Espírito Santo vai usar para lutar as nossas lutas. E só assim sairemos mais do que vencedores. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você e não quero que você responda é: que espada você tem entregado para o Espírito Santo? Porque as nossas confissões é a espada. Mas que espada você tem entregado para ele? Porque ele não aceita outra espada que não seja a espada verdadeira da confissão de fé da palavra de Deus. O Espírito Santo só vai aceitar a espada que seja a confissão da palavra de Deus, ou seja, a confissão de Cristo. Amém? Pastor, mas eu sou um cara que murmuro, reclamo. Vou falar para você, você não está entregando a espada para o Espírito Santo. E aí, talvez você está entregando a espada para o diabo. E quando você entrega a espada para o diabo, você está sabotando, ou melhor, você está auto-sabotando. Porque você tem em Cristo a declaração de vida, o novo pacto, de falar assim: o Senhor está comigo, né? Tudo isso que eu estou passando é para um propósito eterno, é para amadurecimento, nós vamos vencer. A igreja precisa governar nesse lugar. A igreja precisa ser uma igreja que entra para o culto e fala assim: nós vamos chorar, nós vamos nos arrepender pelo pecado da igreja brasileira, porque a igreja brasileira vai mudar. Não, mas aí a gente chega aqui, não tem jeito, a religião lá, o negócio lá. O que você tem proferido? Às vezes a gente põe a bandeira e sai para as ruas, tem que mudar, mas a gente não tem coragem nem de chorar pela igreja, quanto menos pelo Brasil. Não adianta a gente fazer passeata, irmão, se a gente não chora pelo país. Não adianta a gente bater na igreja se a gente não chora por ela. Isso eu aprendi muito. Você vai amadurecendo, você vai aprendendo. Não adianta a gente sair, está tudo errado aí, está tudo errado, se eu não tenho coragem de dobrar meu joelho e chorar por ela, e se arrepender pelo pecado da igreja, pelo lugar que a igreja entrou. Então não bata na noiva, na esposa de Cristo, né? Ela pode ser adúltera, ela pode estar adulterada, mas o nosso papel é chorar por ela. Então, quando você entende que a tua palavra é uma espada, você tem que saber para quem que você vai entregar ela. Quando você confessa a palavra de Deus, você entrega para o Espírito Santo. E o que a palavra fala? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que a palavra fala? Que em Cristo somos mais do que vencedores. Quando você entrega a espada para o Espírito Santo, você está tornando mais do que vencedor em Cristo.
Então é por isso que você não precisa de campanha, irmão. Você não precisa vir aqui no culto para reivindicar seus direitos com o Senhor. Na verdade, quando você começa a entender, você começa a abrir mão dos direitos. Que a igreja precisa entender que eu não tenho que servir a Deus pelo direito que eu tenho de ser filho. Na verdade, eu tenho que me arrepender e agradecer, porque mesmo eu não sendo nada, Ele me comprou como filho. Ele me resgatou. Então é abrir mão dos direitos. Então uma pessoa muito cheia de direito, ela entrega. A pessoa cheia de direito é aquela que reclama por tudo. Eu quero isso. A pessoa cheia de direito, ela pega a espada que é para dar para o espírito e entrega para o diabo. Ou seja, ela auto-sabota aquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela. Amém? Por isso que murmuradores sempre vão de mal a pior. Por quê? Porque eles são autossabotadores. Irmão, eu nunca vi uma pessoa que só reclama da vida e bem. Por quê? Porque ele não consegue enxergar para frente. Ele só enxerga tudo é ruim. Se ele está no culto, está calor, o calor está ruim. Se ele está no culto, está frio, porque agora tem climatizador, o frio está ruim. Se ele está na rua, está calor, está sol demais. Se esfria, está frio demais. Se está um pozão, não chove. Se chove, está chovendo demais. São pessoas que não evoluem em Cristo. Se ele come frango todo dia de mistura, só come frango. Se todo dia tem carne moída, só tem carne moída. São pessoas que só ficam neste lugar. Elas não conseguem, e aí elas não correm. Tem pessoas que elas só sabem murmurar e reclamar da vida, mas elas não fazem nada para sair da situação que elas estão. O cara vive reclamando que o emprego dele ganha pouco, mas ele não faz um curso que tem um monte de graça aí, para ele se especializar, para ele poder ganhar um curso, para ele entrar numa área que ganha um pouquinho mais. Vai murmurar o resto da vida e não vai ouvir o que Deus está falando. Porque murmuradores são surdos. Murmuradores são surdos. E aí não escuta Deus. Porque ele só reclama. E Deus não escuta murmuradores, irmão. Deus detesta. O povo de Israel sofreu consequências por causa da murmuração. Tem um monte de gente que ficou no meio do deserto, prostrado ali mesmo por causa da murmuração. Mas tem um cara que gosta de murmuração e ele é alimentado por murmuração. Satanás. Então você precisa entender que com a sua boca, com a nossa boca, nós construímos nossas vitórias. Mas também nós podemos construir nossas derrotas. Tudo dependerá de como você declara. Quando murmuramos, quando declaramos, quando proferimos palavras negativas, entregamos ao diabo a espada e inconscientemente, irmão, você está se aliando a ele. Olha que loucura! Você está se aliando a ele numa luta contra você. Então o diabo não é o seu maior adversário. O seu maior adversário é você mesmo. Quando você entrega. Porque ele não tem poder de lutar contra você se você não dá esse poder a ele. Nós precisamos entender isso como igreja. Cristo já venceu tudo na cruz por nós. O diabo está me perseguindo, pastor. Nem sempre é o diabo, às vezes é Deus te posicionando num lugar para te alinhar. E você começa a falar para o diabo, e aí ele começa a fazer as coisas, porque você começa a murmurar. O deserto não era o diabo fazendo com o povo de Israel, era o próprio Senhor alinhando eles. Porque o Senhor queria ensiná-los a viver da provisão de Deus. Queria ensiná-los a viver alinhados a uma paternidade. Queria ensinar a vivermos alinhados ao céu. Estava tudo ali. Você pode ver que tudo que eles precisavam para resolver os seus problemas estavam no deserto. Para sarar a água, estava no deserto. Tudo estava ali. Só que nós precisamos ser homens, irmãos, e mulheres que confessam a palavra de Cristo, para não entregarmos
ao diabo a espada que tem que ser entregue ao Espírito Santo para pelejar por nós. Então nós autossabotamos, e a autossabotagem gera consequências danosas para nós. Para nós, para as nossas famílias, para as pessoas que vivem perto de nós, para a comunidade de fé que nós estamos inseridos, que é o corpo de Cristo. A autossabotagem, irmão, ela gera consequências difíceis. Joel 3:10, ele fala para o povo aqui, o Senhor falando através da boca do profeta Joel, que forjai as vossas espadas. Ah, mas nós não temos espadas. Pega as enxadas de vocês e faz espada delas. O povo de Israel não tinha espada. O Senhor falou para eles: pega as enxadas e transforma-as em espada, derrete elas, forja elas. Ah, e a lança? Eu não tenho lança. Pega a foice, derrete a foice, faz lança. Diga ao fraco: eu sou forte. O Senhor estava ensinando o povo, não existe. Deixa eu falar para você. Ah, eu não tenho espada. Pega a sua enxada, você tem enxada, derrete ela e faz uma espada. Ah, eu preciso de flecha. Ah, eu não tenho flecha, mas você tem a foice. Pega a foice, derrete a foice e faz uma lança. Deixa eu falar para você assim, bem claro. Uma enxada é um instrumento rudimentar de um trabalhador rural. Uma espada é de um guerreiro. O guerreiro talvez era o cara mais alto, o escalão de um exército. É a mesma coisa você pegar uma enxada hoje e transformar ela num fuzil R15 para o soldado guerrear uma guerra. O que o Senhor estava falando para eles assim, ó, não tem desculpa. Eu sou forte. Eu sou o Pai. Então, irmãos, o que nós entendemos aqui? Que no reino as suas palavras não são jogadas ao vento. Você governa porque você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo e nós governamos através das nossas palavras. É por isso que tem gente que vende joia e fale. E tem um outro irmão que abre uma barraquinha para vender tiara de cabelo por R$1 e fica milionário. Você está conseguindo entender? Tudo depende do que ele confessa. Tem gente que forma em 3 faculdades, faz pós-graduação, doutorado e não consegue trabalhar. Porque falta disposição, falta declaração. Vocês conseguem compreender quem está comigo? Então nós precisamos entender isso. Irmão, você não vive mais na ignorância, você foi salvo da ignorância. Então você precisa ouvir o Senhor para você entender todos os processos da sua vida. Tem processos que o Senhor só está te alinhando. Está passando dificuldade financeira? Algumas são você mesmo que gerou. Outras é o Senhor te colocando neste lugar para te alinhar. E para você ser fiel nessa dificuldade. Porque quem é fiel no pouco, Ele te coloca no muito. Por quê? Porque é muito mais difícil você ser fiel no pouco do que você ser fiel no muito, irmão. É muito mais difícil você ser fiel ganhando R$100 por semana do que você ganhando R$2.000 por semana. Pessoa que ganha R$100 por semana, ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta, ser fiel nas primícias, é muito mais difícil. É muito mais difícil do que quem pega 2 por semana, 2 pílulas por semana, e fala assim: ó, pastor, aqui ó, está meu dízimo, está aqui minha primícia, está minha oferta, o que vai sobrar para mim é 1.500 ainda. Vou dar dízimo, vou dar o desdobrado, vou dar primícia, vou dar isso, vou dar aquilo. Só que é o seguinte, o Senhor, Ele olha para você, não é o quanto você dá, Ele olha o como você dá. Porque o como você dá, está dizendo como você está declarando quem Ele é. Amém? É por isso que o Senhor falou que aquela viúva deu muito, ou deu mais, porque Ele olhou como ela estava dando. Então, a forma que ela dava, ela declarava: o Senhor é minha provisão, e eu sou grato. E aí não tem como o Pai deixar de abençoar uma pessoa que é fiel no pouco.
E nós precisamos entender isso, que a sua boca vai construir, querido, a vitória, porque ou a derrota. Não tem meio termo com o Senhor, ou é uma coisa ou é outra coisa. Aí você com a sua boca murmura a vida toda, e depois tem uma campanha de 7 semanas na igreja, essa campanha da vitória. Irmão, que lixo isso. Aí você vem na campanha da vitória para receber vitória daquilo que você mesmo já declarou que não era. Nós estamos vivendo uma época que é para nós pararmos, irmãos, com esse negócio de campanha de vitória. A igreja tem que parar com isso e estabelecer adoração, porque adoração é o que você confessa, é o reconhecimento da soberania e da autoridade de Deus. E quando nós voltamos para a adoração, acontece o que aconteceu com a gente. A maioria das pessoas vão embora, porque ninguém quer adorar, quer ser adorado. As pessoas querem que Deus adore, inversão de valores. As pessoas querem que Deus adore elas, e não elas adorem ao Senhor. Mas nós precisamos estar no modelo de Deus. Você precisa estar no modelo de Deus. Nem que para isso fique você e sua família só. Mas você precisa estar no modelo de Deus. E o modelo de Deus é a adoração. A igreja governa por adoração. Sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que vivia lá no antigo pacto e conseguiu transicionar para o novo pacto vivendo no antigo pacto. Davi entendeu que Deus, ele queria mover na simplicidade e na adoração. O que Davi fez? Trouxe a arca, estendeu uma tenda, tirou de dentro do palácio, do tabernáculo, e falou assim: a arca vai ficar aqui, nós vamos adorar o Senhor 24 horas, porque o Senhor governa por meio da adoração. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E ali o Senhor falou para Davi: o seu trono não vai acabar, sua geração vai governar. E todos os reis que faziam correto, falaram assim, todos os reis para frente, quando a Bíblia ia dizer que aquele homem foi um rei correto, fala assim: e fez tudo conforme o seu pai Davi. Já era a quinta, sexta, sétima geração para frente, e falava conforme o seu pai Davi, porque arremetia um homem que fez correto. Quando era errado, não falava. Mas Salomão não entendeu isso. Salomão veio depois de Davi, pegou a arca e colocou no templo. Salomão pegou e foi adorar outros deuses, por não entender que a nossa confissão. Então assim, Davi estava lá no antigo pacto, mas já estava sendo transicionado para o novo. Ele sabia que o Cordeiro de Deus já tinha sido oferecido desde antes da fundação do mundo. O plano do Pai, irmão, desde o princípio ele já tinha oferecido o Cordeiro. Cristo é o Cordeiro que já foi oferecido desde antes da fundação do mundo. Da mesma forma que você já foi gerado em Deus desde antes da fundação do mundo, Cristo já foi oferecido. Só teve o ato que aconteceu. Então eu fico doido quando eu vejo pregadores falando que o diabo ficou feliz quando Jesus morreu. O diabo não ficou feliz, irmão. O diabo fez de tudo para que Cristo não fosse até a cruz. E ele faz de tudo para que você não vá até a cruz. Porque a cruz foi a derrota dele. Na cruz o Senhor resgatou o homem, restaurou o homem, o sangue de Jesus perdoou o homem. Na cruz Satanás sabia que ele ia perder o domínio da terra, tanto é que Satanás perdeu até a chave de onde que ele estava. Ele perdeu, nem a casa dele ele pode governar mais. Então Satanás trabalhou de todas as formas para que Cristo não fosse até ali. Tentou mudar o plano, mas a religião pinta que Satanás ficou furioso porque Jesus foi para, ficou contente porque Jesus foi para a cruz e fez festa. A gente canta, e o inferno estava em festa, e o Senhor, o inferno estava em pranto, porque ele sabia que ele tinha sido derrotado. Consumou. Quando o Senhor fala assim: Pai, está consumado. O que é consumado? Eu cumpri o que o Senhor pediu, resgatei os homens, salvei a terra. Então nossa confissão precisa entender isso. Amém? Olha, se vocês não ficar quietinho, depois a gente vai conversar, tá bom? Se vocês não ficar quietinho, depois a gente vai conversar. Precisa
Obedecer lá em cima e precisa obedecer aqui embaixo. Se vocês não obedecerem lá em cima, vocês não vão participar da salinha lá. E se não obedecer aqui embaixo, os irmãos vão colocar vocês no carro e vai levar para casa de vocês. Tá bom? Precisa ter ordem e respeito. E a nossa palavra, ela tem autoridade. Só que você precisa saber aonde você vai lançar essa palavra. Não tem desculpa para a igreja, irmão, para murmurar. Não tem desculpa. Ah, está difícil. Não tem nada difícil com Cristo. Com Cristo não tem nada difícil. Nada difícil. Você foi liberto da ignorância. É difícil para quem não quer ter esforço, irmão. O reino de Deus é conquistado à força. Então a igreja, ela avança e governa por sua confissão. Quantos têm o sonho de ver a igreja governando São José dos Campos? A MEG governando São José dos Campos. Então tem que ser aquilo que nós confessamos. A igreja, ela sempre impunha e avançava e governava diante dos seus inimigos. Ela se impunha e governava através da confissão da palavra de Deus, que é a palavra de poder da igreja. Por isso que o Senhor fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E Atos 12, 24, fala que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O que era a palavra de Deus? A comunidade de Atos, irmão, quando você vai ler a comunidade de Atos 2, era uma coisa de doida a comunidade dos santos. Era uma comunidade que não tinha nada em falta, tinha todos em comum, todos viviam bem, e o Senhor acrescentava os irmãos a cada dia. Por quê? Porque era um lugar que a glória de Deus estava tão presente que ela atraía pessoas. Imagine você convivendo num lugar que não tem pessoas murmurando, reclamando, só tem pessoas trabalhando para construir. E eles trabalhavam, e eles produziam, geravam riquezas, pegavam essas riquezas, mantinha a comunidade, entregava o resto para os apóstolos e falava assim: semeia naquela comunidade lá que os irmãos estão passando dificuldade. Aí eles iam lá, semeavam na outra comunidade cristã. O império, o sistema do mundo ficou louco, a religião ficou louca com isso, porque eles falaram: quem que vocês são? Nós somos aí seguidores de Jesus, somos cristãos. Mas qual que é a religião de vocês? Quais deuses vocês criam? Não, só cremos num só Deus. E aí o que Roma faz? Precisamos pegar esse modelo e transformar numa religião para governar o mundo. Então, Roma, ela pega o modelo cristão, e aí tem um imperador doido lá que ele pega e fala assim: agora a religião do império vai ser o cristianismo. Eu vou me batizar e eu vou ser cristão e todo mundo. Aí começa a bagunça. Aí começa a formar o cristianismo uma religião. E aí ele começa a usar das estratégias do cristianismo para guerrear. Aí ele começa a avançar para alguns outros lugares e usar o povo para guerrear em nome de Deus. Bom, porque a coisa mais fácil do mundo, você pegar um exército e falar assim: lute por Deus. Na verdade ele está lutando a causa do rei, não era a causa de Deus, para conquistar o que ele queria. E a igreja, ela precisa entender que o Senhor sempre colocou a gente como governo dessa terra, mas nós só vamos governar através da nossa confissão. Se a sua confissão for de derrota, de murmuração, nada vai dar certo, só reclama. Amém? E a palavra de Deus, depois você lê em Atos 13, 49, diz que ela se divulgava por toda aquela província. Por quê? Porque o Evangelho é boas novas. E é impossível uma pessoa murmuradora transmitir boas novas. Quando a gente fala, em Atos 19 diz que a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, porque o Evangelho, ele é transformação de natureza. Então o que é uma boas novas do Evangelho? É que você era escravizado por um pecado, e quando você aceita Cristo e é liberto, aquele pecado não te escraviza mais.
E não tem nada que te faça voltar àquele pecado. Essa é a boa nova do Evangelho. Você não é escravo mais daquilo. Essa é a boa nova. Por que hoje, às vezes, as pessoas não conseguem transicionar para este lugar? Porque o único relacionamento que nós temos com o Senhor não é com o Senhor, é com a religião. Então nós sabemos ter um relacionamento de religiosidade, mas não de confiança. Ou seja, eu falo para o Senhor, eu creio no Senhor, mas você não toma a minha vida não. Eu quero ainda governar algumas coisas. Ou seja, eu dirijo o carro, mas você só senta no banco do carona. Você falar isso para o Espírito Santo, não vai acontecer nada na sua vida. Mas precisa ter coragem para entregar o controle do carro para o Espírito Santo. Você precisa ser uma pessoa de coragem. Por quê? Porque você vai perder o controle totalmente. Você vai ver Adão desesperar quando você vê o Espírito Santo controlar a sua vida. E aí, a cada dia, o Senhor vai mostrando para você que Ele supre você. Então, a sua palavra de confissão, a confissão da palavra de Deus, ela é decisiva. A confissão da palavra de Deus, ela é decisiva para a sua vida. E é através dela que você vence o diabo. Não tem outro lugar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já viram aquele ditado que o cachorro ele sente quando você está com medo dele? É verdade ou não é verdade? Você vai num lugar, se o cachorro está latindo lá, se você entra com confiança, o que acontece com o cachorro? Ele continua latindo, mas não faz nada. Agora mostra medo para ele para você ver. Ou corre dele para você ver. Quando você murmura, quando você reclama, quando você está mostrando medo para o diabo, aí ele vai morder você. Ele vai te amedrontar, porque a estratégia do diabo é querer te amedrontar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando pela primeira vez que me chamaram para pastorear uma igreja grande, não posso dizer se é grande, irmão, uma igreja numerosa, pronto, porque grande é o que nós somos em Cristo, uma igreja numerosa. E essa igreja, meu pai tinha iniciado, fundou a igreja, depois voltou, era uma igreja assim, e aí eu fiquei com medo danado. Eu falei assim, nossa, e se os irmãos for tudo embora da igreja? E se eu não sou chamado de Deus nada? E aquilo começou a entrar no meu espírito. E se eu não sou chamado de Deus nada? Eu vou acabar com a igreja? Meu Deus do céu! E aí veio um medo que eu nunca senti na minha vida. E o diabo se apresentou para mim. E ele me levantou da cama. Não sei se eu estava dormindo. Eu sei que ele me levantou e jogou e falou assim: você não é de nada, você vai acabar com tudo. Você vai perder tudo. E dava risada, porque eu demonstrei o medo. Aí naquela noite o Espírito falou assim comigo: eu estou com você, foi eu que te chamei. Eu levantei e gritei: vai acabar nada, Satanás. O Senhor, a igreja do Senhor, ninguém pode com ela. Como é que você vai acabar com ela? Ninguém pode com ela. Na minha casa você não vai me atormentar mais não. Suma daqui. Irmãos, eu experimentei um negócio do Senhor na minha vida que eu nunca vi. Alguns irmãos podem até lembrar. Começou a acontecer nos cultos de vir gente que a gente não sabia de onde. O cara estava passando na rua, ele parava e entrava. Tinha carro passando na rua, parava e entrava. Teve um dia que parou um Porsche na porta da igreja. Nossa, que o cara parou e entrou. Tinha dia que lotava. Aí o Senhor falou assim: porque você falou, você não tem que ter medo do diabo. Você não tem que ter medo do diabo. Você tem que entender o que? Entenda que eu estou com você e profere as palavras. E eu falei para o diabo, assim, você vai ver, diabo, nós vamos arrebentar com você, que vai entrar tanta gente naquela igreja, que você vai ficar furioso. E ficou mesmo, irmão. Fez barulho de nada. Os vizinhos queriam fechar a igreja, o outro não sei o quê, porque muita gente fazia muito barulho, né?
Mas as suas palavras têm poder. Quando eu falo que aqui é um útero espiritual, que o Senhor está gerando filhos maduros, porque eu estou declarando que vocês vão chegar à estatura de Cristo. Eu podia declarar outra coisa, eu quero 1000 pessoas aqui na MEG. Não, eu não quero, irmão. Eu quero que vocês que estão comigo caminhando sejam maduros, cheios de Cristo, porque aí eu tenho certeza que cada um de vocês pode cuidar de 1000. Porque o Senhor pode dar, mas não adianta ter 1000 se não tem maturidade. Nós estamos num outro lugar agora, outro lugar em Deus. Deus nos revelou que o que Ele quer é maturidade. Mas quando você demonstra o medo através do que você profere, o diabo usa contra você mesmo. Por que ele foi atrapalhar minhas noites? Eu fiquei uma semana sem dormir, irmão, passando medo, quase entrando em depressão, porque ele vem de dentro para fora. Você não tem capacidade, você não tem capacidade. Aí acusava os pecados do passado, pecados que o Senhor já tinha perdoado. E aí, um dia ele falou assim: você vai ver só, você vivia em pornografia, eu vou trazer alguém aqui na igreja e vai te desmascarar. Eu falei: não vai não. Eu falei: não vai não, sabe por quê? Eu peguei o microfone e comecei a falar para os irmãos: irmãos, eu era assim, assado. Eu falei: e aí, Satanás, você vai desmascarar? No outro dia, tinha mais de 10 irmãos. Pastor, preciso conversar com você. Pode marcar. Então, pastor, aquilo que o senhor falou ontem gerou cura sobre a minha vida, eu preciso orar, vou conversar. Faz 30 anos que eu vivo em pornografia. Há 30 anos atrás eu traí minha esposa. Há 30 anos atrás. Aí começou. Aí eu falei: diabo, hein? Tudo que você faz volta contra você mesmo. Mas é o que você fala, irmão. Se você se rende, porque ele já foi derrotado lá na cruz. Mas tem gente dando poder para ele que ele não tem. E você entrega para ele, porque você tem a autoridade de entregar. Então por que você não precisa fazer campanha? Porque Cristo já está dentro de você, irmão. Para que campanha? Para ser abençoado. Você já é abençoado. Você só precisa desfrutar disso. Agora, quando a gente não entende, a gente não desfruta. Amém? Você entende? Assim, quando você não entende, você não desfruta. Então a confissão é a ferramenta para você vencer. O que a palavra fala? Resistir o diabo e ele? Você resiste como? Na confissão. Apocalipse 12 diz o que para nós? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Então você vai vencer através da sua confissão até os seus inimigos. Isaías 54 declara para nós que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor. E a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Uma igreja de governo que entende o novo pacto, irmão, ela não trabalha por promessa, ela já está na herança. Eu tenho uma promessa. Irmão, esquece promessa. Promessa, ela pode ser cumprida ou não cumprida. Agora herança não, herança já é ganha. Vocês entenderam? Vou explicar. Eu venho aqui para o Josemir e falo: Josemir, em 2020 eu vou te dar um carro zero. É uma promessa, posso dar ou não. Agora, suponhamos que ele é filho de um fazendeiro, amém? E esse fazendeiro morre amanhã. A herança já é dele. Antes do pai morrer, já era dele. Não vou falar que morreu, está vivo. A herança é dele. Herança é sua. Herança é herança. Então a igreja tem que sair da promessa para desfrutar da herança. Tem igreja vivendo de promessa que nem foi Deus que fez, porque Deus não faz promessa, Deus já deu herança. Qual é a promessa de Deus para a igreja? Nenhuma, irmão, Ele já deu herança para a igreja. A palavra as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Isso é uma palavra de Deus, não é uma promessa de Deus. Por quê? Porque Deus não é filho do homem para que minta.
A palavra dele não são promessas, a palavra dele já está liberada na herança que ele nos deu. E a maior herança que o Senhor nos deu é Cristo. Essa é a maior herança. Então, Hebreus 4:12, eu quero encerrar aqui agora. Através da sua confissão de fé, você vence a natureza de Adão, a natureza caída. 4:12. O que diz aqui? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Provérbios 21, acho que se não me engano, diz que aquele que ele guarda a sua boca, ele guarda a alma de angústias. Aquele que guarda a sua boca, guarda a alma de angústias. Por quê? Porque Satanás ele não consegue trabalhar no teu espírito, ele vai trabalhar na tua alma. Ele não toca no teu espírito. Eu não consigo vencer meu pecado, minha natureza de Adão, tal. Consegue, declara. Eu vou morrer. Declara. Eu estou morrendo. Quem vai me governar é o Espírito. Porque a palavra que você declara é a espada que o Espírito te dá a lutar. Amém, irmãos? A igreja precisa governar, ela não tem que mostrar medo. Uma igreja que governa não tem que mostrar medo. Você está entendendo isso? Então, a confissão de fé governa. Então, o que tem governado a sua vida? Palavras de esperança, palavras de graça ou murmuração e derrota? Pastor, mas é difícil trabalhar, estudar, ou vida de escravo que eu vivo. Eita, que murmuração é essa? Você está falando que você vive uma vida de escravo, então você está lançando sobre você essa vida de escravo. Isso não é vida de escravo. Escravo não recebe. Escravo só trabalha para comer. Escravo não podia nem estudar, procurar uma outra fazenda para trabalhar. Ele só podia trabalhar se o seu senhor vendesse ele. Então você, querido, tem tudo nas suas mãos. Aí eu vou pegar um gancho da palavra de domingo aqui. Você tem tudo nas suas mãos. Você tem Cristo, que é a árvore, e você tem a água amarga. Pega Cristo e põe nessa água amarga e adoça ela. Talvez você vai ter que desintoxicar de algumas coisas religiosas e aprender a orar. Talvez o Senhor vai falar para você: volta para a escola. Volta para a escola. Cadê os jovens? Jovens, não tem outro caminho. Vocês são os filhos que o Senhor espera para tocar essa sociedade. E vocês não vão tocar sem graduação. Vocês não conseguem não tocar sem estar melhores do que nós. Nós conseguimos ir até aqui. Vocês precisam mais do que nós para poder tocar essa geração. Vocês precisam. E quando você põe na sua cabeça: eu não consigo, eu estou cansado, você está dando a espada para o diabo lutar. Você fala: não, é 5 anos só de faculdade, passa rápido. 5 anos é um estalinho. É 1 ano e meio de curso técnico. Nossa, 1 ano e meio é rapidinho. É 2 anos de curso técnico, é rapidinho. Eu lembro quando a minha mãe falou para mim: filho, você não tem desculpa, você tem que estudar. Eu lembro que eu saía de casa. Vou contar para vocês aqui, irmão. Eu saía de casa às 6 horas da manhã para trabalhar. Aí eu ia para a cidade, trabalhava todo dia, saía da cidade 7h40, pegava o busão. E aí,
Eu levava marmita, às vezes a marmita azedava na bolsa. Ou eu comia marmita azeda, que às vezes eu estava com muita fome, comia azeda mesmo, ou às vezes ficava sem comer. Pegava o busão sem tomar banho, fedendo. Ia direto para a escola. Chegava na escola, às vezes tinha, irmão, eu pulava portão para entrar na escola, porque o portão já tinha fechado. Já fiz isso. Mas se a minha mãe não tivesse falado para mim fazer isso, talvez hoje eu não poderia ser um pai de família. Eu não podia estar dando destino para meus filhos. Eu lembro que eu precisava fazer um curso, eu lembro que era um curso do Senai e todo mundo não conseguia, porque não conseguia vaga. A minha mãe falou assim: filho, você vai lá, é na segunda-feira a inscrição, então você vai sexta-feira, sábado depois do serviço, e você vai posar na fila sábado, domingo e segunda. Eu falei: mãe, vai filho, você vai posar lá. E aí, mãe, o que eu vou fazer? Leva uns pão para você comer, leva um cobertor na mochila e posa na fila e fica lá. Aí eu falei: meu Deus. E eu fui na palavra da minha mãe e do meu pai. Saí do serviço 2h da tarde no sábado, entrei na fila lá no Senai, lá na Pedro Rachid, fiquei lá sentado na frente. Eu fui o quarto, porque já tinha 3 na minha frente, tinha 3 mais espertos do que eu. Fiquei sentado lá na Pedro Rachid lá, e falei: meu Deus, sabe quantos anos de idade eu tinha? 15 anos de idade. Deu 8h da noite, veio meu pai com o Del Reizinho velho de meu pai e minha mãe. Eles só estavam esperando um passe. Você sozinho aqui? A gente não ia. A gente só queria te ensinar a ser homem. Aí veio meu pai, trouxe pão com mortadela, Coca-Cola, um monte de coisa. Aí eu dormi no carro, depois ia para a fila e ficamos lá. Muito bom, irmão. E o que eu colho hoje foi porque um pai e uma mãe me ensinou isso. Mas eu também não corri, eu entendi. E aí foi outro ano difícil, irmão. Porque aí eu tinha que sair do serviço 6h40, a aula começava no Senai às 7h, eu tinha que ir a pé do centro da cidade até o Senai. Eu ia correndo todo dia, à noite. Porque no Senai não pode pular portão. Tinha que entrar às 7h e era 7h05, fecha. Na época era igual militar lá. Irmão, aí tinha que entrar na oficina, tinha que comprar um guarda-pó. Eu não tinha dinheiro para comprar um guarda-pó. Aí um amigo meu trabalhava num frigorífico. Aí ele me deu um guarda-pó branco daquele de frigorífico. Irmão. Aí eu comprei um tubinho de tinta daquele que colore. Para ficar azul, porque o guarda-pó tinha que ser azul de brinco. Aí eu colori e ficou roxo. Quase rosa. E eu ia assim mesmo. Todo mundo comprava um óculos caro, eu pegava um óculos de segurança do mais barato que tinha lá, porque eu ganhei de um outro amigo. Eu ia olhar a peça que a gente estava fazendo lá, que estava cheio de risco, eu achava que eu tinha feito usinado errado, não, eram os riscos do óculos mesmo, que estava cheio de risco. Mas são processos que se a gente não enfrenta, se a gente fala assim, não, se eu tivesse falado assim, não, eu não vou conseguir. E sabe de uma coisa? Eu lembro que eu falava assim: eu vou trabalhar em tal lugar. Eu vou trabalhar em tal lugar. Eu falava. Antes de eu terminar aquele curso, eles aplicaram uma prova, eu fiquei em segundo lugar do curso. Os 6 primeiros foram levados para fazer entrevista na empresa que eu trabalho até hoje. Eu entrei na empresa que eu trabalhava para trabalhar de trainee de produção. 5 anos depois, eu fui promovido a supervisor de produção. Com 24 anos de idade, eu era supervisor de produção. Fui o mais novo da época. Ah, mas porque você é bom? Eu digo: não, eu sou o pior de todos lá, é porque o Senhor me amou mesmo. Porque Ele me abençoou para ser provisão para alguém. Isso eu entendi até hoje. E você está lá até hoje. Eu não sei nem porque que eu estou lá até hoje, porque tem tanta gente boa naquele lugar, eu sou um dos piores, mas estou lá até hoje. Fico até quando o Senhor entender que é o tempo. Mas não existe, irmão, ficar chorando.
Então, tudo da nossa vida está na nossa mão. O Senhor nos dá, nós só precisamos ouvir. E os jovens precisam entender isso. Nós vamos dar destino para os nossos filhos. Jovens, vocês não podem ser fracos. A palavra de Deus fala assim: jovens, vocês já venceste o maligno, porque vocês são fortes e o Espírito de Deus está em vós. Se o mundo está governando vocês, se palavras negativas estão governando vocês, é porque não é Cristo que está governando. Irmão, eu fico imaginando a força que eu tinha para estudar, a força que eu tinha para fazer as coisas. Falei, de onde que vinha tanta coisa assim, tanta energia? De sair de casa às 6 horas da manhã e voltar às 11h30 da noite, e às vezes estava sem almoço, porque a marmita azedou. Às vezes a calça já estava fedendo, você trabalha o dia inteiro, você começa, assim, eu tenho alguns problemas de odores. Aí os meus amigos vinham, sentavam num canto, não levantava, porque se eu levantasse, sabe aquele cheirinho de fralda de neném, né? Vamos falar melhor? Aquele cheirinho de poupança, que exalava, todo gordinho tem. Eu ficava ali quietinho. Isso nunca foi desmotivador. Sempre foi um processo de Deus. Para adquirir, então nós precisamos entender isso em Cristo, irmão, que a palavra que nós temos do Senhor, ela é muito mais poderosa. E eu lembro que eu passava em frente da empresa que eu trabalhava, eu vou pôr minha moto aqui. Eu não tinha nem moto, eu vou pôr minha moto aqui. Eu ia de ônibus, passava de ônibus com a Cristiana, assim, falava assim, eu vou trabalhar ali. A Cristiana olhava para mim, mas que ela não acreditava muito, né? Mas eu falei, eu vou trabalhar ali. Querido, você porta a vida de Deus. Você porta a vida de Deus. Se nós não entendermos isso, quando eu falo que aqui tem empresários que vão ser milionários, irmãos, abrace essa palavra, porque é verdade. Abrace a palavra. Ah, eu não tenho condições, eu não estudei. Irmão, está no tempo de você estudar. Mas se o Senhor quiser te abençoar mesmo de verdade, Ele vai pôr riqueza na sua mão para você ser um provedor do reino. Conheço homens nessa nação que não tem o primeiro colegial e toca o mundo. Apóstolo Luiz Hermínio não tem 8ª série. Mas mestres vêm até ele para consultar. Não que isso seja um modelo, é porque o Senhor falou assim, é você agora, cara, você está disposto, eu vou pegar você. Mas jovens, vocês não têm, vocês não têm, desculpa não, é agora. Se você não fizer isso da sua força como jovem, você não vai fazer isso com 50 anos de idade, você não vai fazer isso como pai de família. Que eu sei hoje quais são as minhas limitações para fazer tudo o que eu fazia. Eu lembro que eu trabalhava à noite, ficava até 4 horas da manhã na fábrica, aí chegava em casa às 5 horas da manhã, tomava um banho, 6 horas da manhã estava saindo para ir para a escola para fazer o curso técnico. Aí ia fazer o curso técnico, chegava do curso técnico 1 hora da tarde, almoçava, tirava um cochilo da 1 às 2, 2h30, estava pegando o ônibus para ir trabalhar de novo. Esse era o horário que eu dormia. Passou. Se eu não tivesse feito isso na minha juventude, hoje eu não conseguia fazer. Se eu não tivesse declarado, eu vou conseguir. Então a gente não pode deixar o tempo passar, irmão. Nós temos que ser precisos. A palavra de Deus para nós é precisão. Nós precisamos ser precisos no que Deus está falando e mostrando para nós hoje. Ah, mas eu não quero fazer isso. Legal, sinônimo que você está na vontade de Deus. Quando você está fazendo algo que você não quer fazer, é porque o Senhor está te colocando para fazer a vontade dEle. Quem disse que Adão sabe alguma coisa de você? Quem disse que Adão sabe do seu futuro? Eu nunca quis ser pastor na minha vida. Nunca quis ser pastor na minha vida. Na verdade, para ser sincero para vocês, nem crente eu queria ser. Acho que hoje eu não sou mesmo. Eu falava assim, eu vou enquanto o meu pai me manda, enquanto ele manda em mim, quando não puder mais. Aí eu conheci a Cristiane, aí segurou um pouco, mas nem isso eu queria ser. Estou falando a sinceridade para vocês. Mas há poder naquilo que nós falamos.
Há poder naquilo que nós declaramos. Pai, declare sobre os seus filhos. Coloque as mãos sobre eles. Você vai voar. Porque a nossa responsabilidade é: nossos filhos correm e nossos netos voam. Então eu tenho que ser a pista para o meu filho correr e o aeroporto para o meu neto pousar. Claro, assim, simples assim. Porque tem poder nas nossas palavras. E quando eu falo que a Meg vai voar em São José dos Campos, ela vai voar. Só basta a geração de filhos maduros se apropriar da palavra. Mas é sem esforço? Não. Não é sem esforço. Para Israel conquistar a terra prometida foi pelo deserto. Para Cristo vir e morrer por nós, ele teve que passar por humilhação. E tem mais, hein? Jesus não veio não e ficou de boa só até chegar aos 30 anos para exercer o ministério, não. Ele foi arrimo de família. Seu pai morreu e ele teve que alimentar os seus irmãos. Ele tinha que trabalhar duro na marcenaria, não, na carpintaria. E sabe o que carpinteiro fazia? Casa. Carpinteiro fazia casa, é o pedreiro de hoje. As colunas das casas eram de madeira, era o carpinteiro que fazia as estruturas. E as casas antigamente não eram essas coisinhas leves, não. E ele sustentou a sua casa, seus irmãos. E quando chegou o tempo, ou ele podia falar assim: não, meu negócio é salvar o mundo, cara. Ih, vou fazer nada não, vou ficar de boa aqui, só me água fresca, não. Não é porque ele veio com uma palavra que ele não cumpriu o que ele precisava cumprir. Ah, mas eu quero ser médico. Seja fiel no pouco, que no muito ele te coloca. Seja fiel no cursinho de computação que você está fazendo. Seja fiel no curso de inglês que você está fazendo. Ah, mas eu quero ser médico. Que a medicina virá. Amém? Glória a Deus. Está entendendo que você governa pela forma que você fala? Então entenda, querido, joga fora toda murmuração, toda reclamação. Joga fora tudo aquilo: eu não posso, eu não consigo. Ah, eu sou rejeitado, eu nasci de família pobre. Não esqueça disso aí. Eu tenho um irmão hoje que ele é juiz, lá no estado da Bahia, juiz, faz 20 anos que ele é juiz. Ele não tinha dinheiro para comer e não tinha dinheiro para pagar passagem. Ele saía ali do Jardim Portugal, que a gente morava, e ia a pé até lá na Fundação Vale Paraibano de Ensino, lá no centro da cidade, todo dia para estudar. E voltava a pé. Eu lembro uma época que o sapato dele furou, ele chegava em casa com o pé sangrando, porque caminhava a pé. Não existe. Mas ele, sabe o que ele falava para a gente? Eu vou ser juiz. A gente brincava com ele, dava risada: você é louco, a gente tudo é pobre, cara, você vai ser juiz. Ele entrava no quarto lá para estudar, ele só entrava na sábado, saía no domingo para almoçar. Entrava sábado e saía domingo para almoçar. Depois voltava a estudar e ia para o culto. E ele falava assim, aí passava aquelas pajeiros lindas na rua, assim: esse vai ser meu carro. Eu falei: mas por quê? Porque e ele falava uma coisa assim: a gente que é pobre, cara, só tem uma chance. O Senhor nos deu a inteligência. Então vamos estudar. Não tem outro caminho. Hoje ele é juiz. Tudo que ele falou sobre ele é juiz. Todas as caminhonetes que ele falava que ele ia comprar, ele comprou. Trocava 2 vezes por ano de carro. Mantém uns 3 pastores. Mantém 3 pastores. Que ele mantém. E viaja para o mundo todo, como ele falava que ia viajar. E é um homem de Deus fazendo justiça dentro das leis. É um filho de Deus governando, fazendo justiça lá na Bahia, num estado que é terrível. Então entenda, nós precisamos confessar que nós vamos fazer. Está com a gente. Então assim, a situação que você vive hoje, é problema, é desemprego, não, é só uma situação transitória para o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos sobre a tua casa, sobre os teus filhos,
sobre o corpo. Declaramos, ó Pai, um novo entender. Declaramos, Senhor, sobre eles uma renovação no espírito, sabendo que a palavra de confissão, a palavra de Deus que eles declaram, Pai, é a palavra que governa sobre eles. E eu declaro um novo nível, um nível de verdade, Senhor, sobre eles, que eles possam viver essa verdade, não ser enganados, Senhor, não ser enganados, mas ser despertados pela verdade. Uma geração que avança, uma geração que vai à frente, Senhor. Nós destravamos e declaramos sobre eles vida e a tua vida, Senhor Jesus. Ah, Senhor, declaramos que os olhos deles possam contemplar aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor Jesus. Que haja esperança, Senhor, no falar. Que haja esperança, Senhor, no pensar. Declaramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos.